Muito boa noite, amigos queridos de Bitinga. E realmente nós falávamos na viagem de vinda que eu venho aqui desde o início da década de 90. Então é uma alegria muito grande estar aqui, me sinto parte desta casa, meu coração vibra de alegria aqui pela gratidão que a gente guarda com os amigos, a instituição em si, com a cidade. A gente vem aqui 2 vezes ao ano pelo menos, né? E isso desde o início da década de 90, quando eu ainda morava em Mineiros do Tietê. Depois mudei para Matão e agora estamos aqui. Nós estamos fazendo um teste ali tecnológico que não tinha dado certo no começo e é por isso que está em um fundinho musical. Mas a música tem realmente um poder e sensibilização muito expressivo. Através da música nós somos capazes de sentir as vibrações suaves, profundas, que vertem do alto para o nosso coração. A música é um instrumento que os bons espíritos, que os espíritos superiores utilizam para beneficiar a humanidade. É um recurso artístico, a arte da música tem esse poder de adentrar a sensibilidade. E naturalmente que a arte se junta a muitas outras providências, a muitos outros conteúdos para sensibilizar o coração humano para a realidade que nos é própria. Porque nós ficamos entregues. Muito obrigado ao técnico, é o nosso maestro que nos facilitou hoje. Tranquilo, muito obrigado. Existe um movimento muito grande em favor da humanidade, com a produção de conteúdos artísticos, culturais, doutrinários, para nos despertar dessa sonolência. Normalmente somos acomodados, condicionados, viciados a pensamentos que demoramos para despertar. Viemos de uma evolução grandiosa pelo tempo afora, para chegar a este ponto, quando o raciocínio está mais apto a perceber as grandezas que a riqueza de Deus nos oferece. Agora nós temos uma outra luta, a luta moral, porque no caminho da inteligência nós já percebemos do que somos capazes, e a cada dia vamos nos surpreendendo com os conteúdos que nem imaginávamos, que nos capacitam diariamente a novas conquistas, a superação de novos desafios, mas falta-nos vencer as mazelas morais que ainda nos caracterizam. Estas mazelas morais, fruto de condicionamentos, de vícios, de culturas, fazem com que a humanidade se encontre ainda em aflição, se encontre ainda em lutas. Tanto é que estamos vivendo guerras no planeta, entre outros desafios que não é preciso dizer, não é preciso relacionar, nós estamos vendo diariamente, dentro e fora do Brasil. Então estamos ainda numa certa angústia, numa certa perplexidade, estamos ainda numa certa ansiedade de solução dos dramas que nos atingem. Mas antes era muito pior. Em outros tempos havia uma dúvida generalizada, que foi desfeita com o processo de despertamento do ser humano, que ainda vem ocorrendo, sobre a nossa realidade imortal. Nós somos imortais. E aqueles que se autodenominaram de espíritos chamaram a atenção da humanidade através do chamado fenômeno das mesas girantes, que despertou a atenção do célebre pedagogo e professor, muito respeitado em sua época, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que adotaria o pseudônimo de Allan Kardec para publicar o Livro dos Espíritos, produto da sua observação bastante atenta
dos fenômenos produzidos pelos espíritos. Ele, um homem de ciência, um homem metódico, observador, cético, um homem de muita reflexão, foi a fundo nas pesquisas para declarar a existência do mundo invisível, o mundo dos espíritos. Kardec é um gênio. Ele descobriu o mundo invisível que nos rodeia, que nos influencia rotineiramente e com o qual intercambiamos informações, sentimentos, nos influenciando mutuamente. Será de muita valia, mas muita valia, que voltemos à introdução do Livro dos Espíritos. Todos nós, os espíritas, devemos cotidianamente, repetidamente, ler, reler, estudar, refletir a obra de Kardec. Porque a genialidade intelectual de Allan Kardec impressiona. Eu sou espírita de infância. Meu avô era espírita, já disse aqui outras vezes. E costumeiramente venho desde a infância ouvindo, lendo, relendo, refletindo, comentando sobre os conteúdos de Allan Kardec. Mas com o hábito rotineiro de fazer palestras e escrever, estamos sempre consultando as obras. E tenho me surpreendido, me impactado com a atualidade da obra do codificador. E eu quero destacar nesta noite, especialmente, a introdução do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, nos seus 17 itens, ele mostra ao leitor atento, ao estudioso reflexivo, esta descoberta do mundo invisível através dos chamados fenômenos das mesas girantes, como dissemos. Que à época era um espetáculo de teatro. As pessoas iam ver as mesas girarem e responderem perguntas através de pancadas. A história já é conhecida, não é necessário que eu repita aqui. Mas ele tirou desse, entre aspas, espetáculo, a doutrina que hoje orienta a humanidade. Embora ainda seja desconhecida, porque ela floresceu verdadeiramente no Brasil. Ora, o Brasil representa 4 a 5% no máximo da população mundial. O que é o Brasil em relação à população mundial? Quase nada. Em termos numéricos de população, pelo menos. E se nós nos situarmos apenas no Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, meramente 4% da população se diz espírita ou simpatizante do espiritismo. Desses que se dizem espíritas, dos 4% da população brasileira, quantos realmente compreendem em profundidade esse conteúdo extraordinário da doutrina espírita que nos faz entender a nossa natureza imortal? Isso me encanta, somos imortais. Jamais teremos fim. Morre o corpo, estrutura biológica perecível, mas a alma, com as suas conquistas, com a sua inteligência, com o seu pensamento, com a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de amar, permanece. Atuando, colaborando com a obra divina, com sua criatividade, com a sua imaginação, com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua perseverança. Mas não tem importância que essas noções sejam ainda desconhecidas pela maioria da população planetária. Porque, aceitando ou não, conhecendo ou não, isso não altera a nossa realidade. A realidade de criaturas em processo de aprendizado. E as escolas religiosas existentes na Terra, todas são fundamentais. Nós não podemos jamais desconsiderar esta ou aquela crença, porque todas são parcelas da verdade.
na sua maneira de entender, na sua intimidade, na sua prática religiosa de fé. No Espiritismo, naturalmente, nós aprofundamos o estudo. Nós temos uma visão ampliada com o auxílio do raciocínio. Mas isso não nos faz melhores do que ninguém, em absoluto. Somos criaturas meramente aprendizes, continuamente aprendizes. E nós vamos encontrar nesses 17 itens da introdução do Livro dos Espíritos um verdadeiro tesouro doutrinário cultural que está lá à nossa disposição, que precisa ser lido, relido, refletido, divulgado, comentado. E eu ultimamente tenho me dedicado a produzir artigos a partir da introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec relata essa escalada dos fenômenos, a natureza dos fenômenos é muito interessante. A maneira como esses fenômenos apresentavam o seu senso crítico de observação, o seu senso de observação lúcida, que o fez lançar o Livro dos Espíritos, através do método científico da observação. Mas Kardec não ficou apenas em O Livro dos Espíritos. Na sequência, ele lança o Livro dos Médiuns, que é outro tesouro. Se em O Livro dos Espíritos nós temos as 1019 perguntas e questões e respostas, não se sabe ainda se as perguntas são mais inteligentes ou as respostas são as mais inteligentes, porque elas se completam. Kardec fez parte de uma equipe de espíritos responsáveis pelo despertamento da humanidade encarnada para essa realidade de criaturas imortais que progridem continuamente. Já em O Livro dos Médiuns, o maior tratado sobre mediunidade, esta capacidade humana inerente a todos nós. A mediunidade não é exclusividade dos espíritas, não é exclusividade do espírita em absoluto. A mediunidade é uma capacidade humana, está em todas as crenças, em todas as raças, em todas as nacionalidades, está em todas as criaturas, variando naturalmente o grau de percepção, o grau de intensidade. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Cada um de nós tem uma maneira específica de perceber o ambiente. Nós percebemos aqui hoje um ambiente muito elevado. Todos nós pudemos sentir com a música, com essas vozes que refletem a grandeza do ser humano, a criatividade da letra conhecida, a beleza do arranjo musical. Junta-se tudo isso e forma-se esse ambiente extraordinário que nos beneficia. Mas convencionou-se chamar-se de médiuns os chamados ostensivos, que são os que psicografam, os que ouvem, os que veem, os que falam, os que curam, e outras modalidades. São dezenas de modalidades mediúnicas. Mas a mediunidade, ela está em todas as criaturas, todos nós. Varia o grau de intensidade e percepção. Eu não sou médium ostensivo. Digamos que eu sou um médium intuitivo. Não vejo nada, não escuto nada, sou eu mesmo que estou falando, fiquem tranquilos, não é uma psicofonia, a fluência não é minha. Esta velocidade na fala, ela é incentivada pelos espíritos, valendo-se dos meus cabedais, que eu estudei, que eu reflito, que eu penso, mas não vem nada de fora, está aqui dentro. Então eles incentivam, abre o meu desktop aqui, aciona, fala isso, vai por aqui. Esta velocidade é a mediunidade intuitiva, mas sou eu mesmo que estou falando. É uma capacidade. Cantar é um exercício mediúnico também, porque aquele que está interpretando a letra e colocando seu sentimento na letra, está sendo médium de espíritos que utilizam as vibrações da voz para curar doenças, para beneficiar o ambiente, para espalhar vibrações de paz em toda parte. Mas Kardec, neste monumental Livro dos Médiuns, aliás, quero sugerir a vocês
que passeiem pelo índice. Experimentem pegar o seu exemplar amarelado, empoeirado na prateleira. Vá ao índice, percorra o índice. Dá gosto de ver. Empolga-nos. Ver a didática do codificador classificando os assuntos abaixo de cada capítulo. Influência do meio, influência moral do médium, perguntas que se podem fazer aos espíritos. E dentro de cada capítulo, os títulos, os subtítulos dos assuntos tratados. Mas Kardec não ficou só no livro dos médiuns. Avançou na terceira obra para o Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta os ensinos do Evangelho de Jesus. Ora, Jesus não é Deus. Jesus é nosso irmão, o irmão mais velho, que já trilhou o caminho, conhece o caminho das pedras, tem experiência, tem autoridade, tem conhecimento e propôs-se a cuidar de nós, irmãozinhos menores, ainda tropeçantes, ainda cambaleantes. E Kardec utiliza-se das máximas morais para comentar o Evangelho à luz do Espiritismo. E essas obras todas trazem, nas suas entrelinhas, nos seus parágrafos, nos diversos capítulos, verdadeiras pérolas. Mas nós temos que descobrir. E nós só vamos descobrir estudando a obra. De vez em quando, salta aos olhos. Em outras palestras eu já apresentei aqui algumas dessas pérolas que vamos encontrando. Não vamos repetir hoje. O nosso incentivo é para que os nossos olhos estejam atentos a esse tesouro, a esta fonte inesgotável, incomparável de conhecimentos que estão à nossa disposição. Mas Kardec avança para o céu e o inferno, que está comemorando 160 anos, neste 2025, e o céu e o inferno vai mostrar que não existe céu, nem tampouco inferno. Céu foi concebido para dizer daquela ociosidade de sentar-se na nuvem e tocar harpa. É absolutamente incoerente. Você toca harpa 2 dias. No terceiro dia você fala, não tem coisa melhor para fazer, não, estou enjoado de tocar harpa já. E ainda sentado na nuvem, contemplando o vazio eternamente, olhando para baixo e vendo outros baterem a cabeça, sofrendo todo tipo de pressão. E não tem cabimento isso. Nenhum cabimento. Isso é história para criança no passado. Ora, a vida é muito dinâmica para se reduzir à ociosidade, como também não existe inferno. Imagine Deus ter um concorrente que rouba as criaturas que cometeram equívocos e coloca para sofrer eternamente num caldeirão fervente, com batatas. As batatas ficam por minha conta, porque eu adoro batata. Com batatas para ficar alguém cutucando ali. Não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Então nós vamos aprender como funciona a justiça divina segundo o Espiritismo. O que diz a doutrina sobre o céu, o inferno, as penas, as consequências, nós vamos encontrar nessa obra. Depois avançamos para a Gênese, em que Kardec vai estudar o Evangelho, a origem do universo, vai comentar sobre isso, vai falar sobre os milagres, entre outras fabulosas colocações. Todo esse arcabouço, que gerou também obras complementares, que gerou desdobramentos no tempo e no espaço, com a iniciativa de espíritos encarnados e desencarnados, que puderam refletir sobre esse conteúdo, produzindo outros conteúdos. Nós tivemos muito próximo de nós o nosso Richard Simonetti, que produziu quase 100 de livros. Assim como Richard, outros escritores de renome, famosos, conhecidos, com grandes conteúdos, para destacar, porque cada expressão espírita, cada parágrafo, muitas vezes uma frase dá margem a reflexões infinitas. Se viesse outra pessoa falar desse assunto que eu estou falando hoje,
ele abordaria sobre outro ângulo, destacaria outro ponto, porque não se esgotam e cada vez mais empolgantes. Mas a doutrina não é apenas esse conteúdo literário. A doutrina inspira também o trabalho ativo, porque vamos percebendo que o trabalho é que nos sustenta. Claro que o trabalho material remunerado, precisamos dele para o sustento material, mas referimos-nos ao sustento espiritual, que não podemos desconsiderar. Nós precisamos desse intercâmbio permanente com os valores da alma. Então, a doutrina espírita inspirou seus adeptos que, entusiasmados com tanta possibilidade, com esse tesouro, com esse universo de possibilidades, há várias iniciativas. As entrevistas, os debates, as mesas redondas, a experiência de profissionais de várias áreas do comportamento humano, puderam e podem analisar quesitos dessa experiência humana. Mas inspiraram também filmes, novelas, peças de teatro e, sem dúvida, também a dança, também outras artes, o desenho, a pintura. Mas a música tem um papel que se destaca. E existem muitos grupos artísticos musicais no Brasil, valendo-se desse conteúdo inspirador, para incentivar o conhecimento e despertar em nós esta noção da nossa natureza imortal e permanentemente progressista. Entre eles, alguns grupos produziram peças musicais notáveis. Ouçam esta, que a Neuza vai cantar para todos. Uma alegria estar aqui. Essa canção, ela traz... ela é muito gostosa de cantar. Ela é bem antiga, do grupo Cancioneiro Espírita, e ela nos conta como tudo começou. Vamos ouvir. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram, pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que no seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais.
toque, 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 toque. Toque, 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 toque. É o toque-toque, né, que nós aprendemos no começo da doutrina. Obrigada. A letra bonita, descontraída, lembrando o fenômeno das mesas girantes, é fruto da inspiração artística de amigos nossos do movimento espírita, que perceberam que poderiam transmitir o conteúdo doutrinário espírita também através da música. Mas é claro que a música é apenas um dos recursos. Um centro espírita que mantém as suas atividades rotineiras na sua programação de estudos, de palestras, de eventos, está igualmente caminhando nessa direção de proporcionar o conhecimento. E naturalmente que esta atividade de proporcionar o conhecimento precisa ser atraente, dinâmica, precisa despertar o interesse do estudo e ao mesmo tempo manter fidelidade à fonte original, Allan Kardec. Mas por outro lado, de nossa parte, os frequentadores, os adeptos que nos dizemos seguidores da doutrina espírita, precisamos nos interessar, precisamos buscar. É preciso que tenhamos essa consciência de não nos afastarmos do estudo, porque somente com o estudo meditado, continuado, perseverante, sério, é que nós vamos compreender essas grandes verdades, porque o Espiritismo não se reduz a passes, o Espiritismo não se reduz a conversa com espíritos, isto é absolutamente secundário. A prioridade do Espiritismo é nos fazer melhores, através do aspecto moral destacado, referindo-se à insubstituível moral de Jesus. Mas esses elementos que nós nos valemos, como a palestra, o passe, o livro, a atividade mediúnica, entre outras, que são muitas, são ferramentas para que a gente aprenda a descobrir esse tesouro que temos à disposição. A continuidade do estudo nos faz descobrir pérolas. Não basta você ler um livro uma vez só. Se alguém disser, eu já li o Livro dos Médiuns há 30 anos, está atrasado. Muito atrasado. Porque são livros, os livros de Kardec, que precisam ser continuamente lidos e refletidos. E consultados. Não é um livro para você ler de ponta a ponta, como você lê uma história, pronto, li essa história, já conhece esse livro. Não, porque cada vez que você lê, você descobre nuances novos, você descobre novos aspectos, você reflete sobre outros ângulos que não havia pensado antes. Em o capítulo A Estranha Moral, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, foi tema da minha palestra aqui anterior, eu destaquei aquela frase de Kardec, referindo-se às dificuldades da implantação do cristianismo no mundo, que o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Olha a atualidade desta afirmação. Parece que Kardec escreveu ontem à noite e mandou hoje cedo por WhatsApp. Eu vou usar as minhas palavras porque eu não decorei o texto. Mas em outras palavras ele diz que reconhece o interesse. Quais são os interesses? Todos, variados. Todos nós temos interesses variados, individuais e coletivos. Mas reconhece o interesse, muitas vezes, que está errado. Mas não muda, porque a fé não está na alma, a fé está no interesse. Então a pessoa foca no interesse. Olha a atualidade disso. E pior, tira proveito do interesse. A gente lê um texto dessa envergadura e percebe o que está acontecendo no mundo atual. Então, Kardec oferece essas maravilhas, da mesma forma como Lázaro, o Espírito Lázaro vai dizer na mensagem do dever, Deus não aceita esboços imperfeitos. Esboço é uma palavra que a gente usa para fazer um desenho, um planejamento de alguma coisa, né? Um pré-planejamento. E o Lázaro diz que Deus não aceita esboços imperfeitos, é outra pérola. De vez em quando a gente descobre essas coisas. Deus quer
que as suas criaturas reflitam a grandeza de sua obra. É por isso que nós estamos aqui, neste emaranhado de lutas e desafios. Para quê? Para a gente já amadurecer, crescer com a experiência e se tornar alguém que reflita a grandeza do Pai. Grandeza que nós já começamos a sentir e nos emociona numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, num Chico Xavier, num Divaldo, que aniversaria hoje 98 anos. Entre outros anônimos, que não são famosos, que não são conhecidos, não necessariamente no campo da religião. Quando vemos o pai da internet, o homem que criou o www, que eu já mostrei aqui também, renunciar a qualquer lucro com a expansão da internet, nós vemos aí o desapego total. Quanto esse homem não poderia ganhar, mas ele renunciou, porque o desejo dele é que todos tivessem internet. Claro que a gente paga o provedor, etc., mas imagine se ele tivesse lucro com cada um que acessasse a internet. Esse homem seria um bilionário. Ele está encarnado ainda. Tem menos de 60 anos, ou 60 e pouco. No entanto, o espírito de desapego em favor da humanidade produz essas pérolas. E o que nós vemos no mundo atual não deve nos abater, porque é fruto deste caldeirão fervente de interesses variados. É fruto desta imaturidade que ainda nos caracteriza. Mas tudo isso vai passar, porque o nosso destino é glorioso. O que nos aguarda é uma felicidade plena, sem ociosidade, é mais trabalho. Mas é um trabalho que vai dar uma satisfação imensa. Poderíamos perguntar o que fazem os espíritos desencarnados em equilíbrio? Porque existem espíritos desencarnados desequilibrados também. A morte não altera a nossa condição de equilibrado ou desequilibrado. Se a gente é equilibrado aqui, a gente continua equilibrado. Mas se a gente é desequilibrado aqui, a gente vai continuar desequilibrado com a mesma necessidade de equilibrar-se. Permanece o desafio, então é melhor procurar se equilibrar desde já. E como é que a gente se equilibra desde já? Procurando razões superiores. Participar de um curso de espiritismo, vir ao centro, comprometer-se com a atividade do centro, manter a nossa rotina de trabalho. E diga-se de passagem, o trabalho que nos equilibra não necessariamente precisa ser religioso. As várias profissões dignificam a criatura humana. Desencarnou hoje, aliás ontem, um grande médico, apenas 47 anos. Uma criatura boníssima, respeitadíssima, cirurgião gástrico. Desencarnou hoje, mas deixou na lembrança de todos nós, eu mesmo já fui atendido por ele, deixou em todos nós um sentimento de gratidão muito grande pelo seu desempenho profissional e humanitário, de apenas 47 anos. Quer dizer, os bons partem, porque ficam aqui nós que ainda temos que fazer, mudar alguma coisa em nós, ficamos aqui até esgotar. Não é? Ou, não necessariamente estamos aqui porque estamos devendo algo. Esse é outro equívoco doutrinário que nós precisamos tomar cuidado. Porque nós temos uma tendência espírita doutrinária de dizer, eu estou sofrendo isso, que eu fiz tantas coisas erradas atrás. Não necessariamente. Não. Claro que existe o peso do passado. Nenhum de nós é flor que se cheira, convenhamos. Nós ainda temos alguns arranques dentro de nós, não é? Mas nem tudo é do passado, muita coisa é do presente mesmo. E muita coisa são desafios que a vida envia para a gente despertar. Porque se não houvesse formiguinha embaixo da gente cutucando, incomodando, a gente não saía do lugar, se acomodava. Então a vida chacoalha a gente para a gente ir para frente. Esse é o objetivo da vida, nos fazer progredir. Nós vamos entendendo isso com os princípios do Espiritismo. Mas para compreender os princípios do Espiritismo, nós temos que estudar, não tem outro jeito. Tem um estudo em grupo, mas nós temos que meditar individualmente também. Isso é de máxima importância. Senão ficamos no marasmo. Podemos pender para o fanatismo, o que é um risco.
o que é horrível, nos tornarmos fanáticos, ou nos tornamos ridículos, com procedimentos que não condizem com a verdadeira e genuína prática espírita, que deve ser pautada no equilíbrio, no bom senso, na bondade, no esforço continuado. Então todos nós precisamos, embora estejamos todos muito amparados, não nos esquecermos do Cristo. Disse a nossa Ana Guimarães, eu tive a oportunidade de ouvir depois, o nosso Douglas estava no evento lá de Matão, que nós precisamos nos habituar a, dentro da nossa casa, falar coisas boas, agradecer, não xingar, não reclamar tanto, porque o que a gente fala impregna, fica impregnado nas paredes da nossa casa. Depois a gente se pergunta, por que minha casa está tão perturbada? Nós impregnamos a parede, o ambiente com as nossas palavras, com a nossa agressividade. E então, existe uma música que se chama Súplica a Jesus, que a Neuza vai cantar para a gente. A letra dessa música é muito bonita e engrandece ainda mais essa necessidade que temos de nos aproximarmos do Cristo de Deus. Súplica a Jesus, do grupo AME de Fortaleza. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor. Sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos. Rumo à luz. Esse aspecto do Evangelho do Cristo, suplicando pela sua presença, que se faz sempre presente,
Jesus não abandona a humanidade. Ele ama os seus irmãos menores. O amor que Jesus tem por todos nós não temos capacidade de compreender ainda. Mas é o amor daquele que já superou as etapas reencarnatórias e, sentindo a vontade de Deus, a cumpre. Imaginem, a gente não consegue nem imaginar o que é sentir a vontade do Criador e praticar. Não dá para a gente imaginar, a gente não tem dimensão para alcançar o que significa um espírito que submeteu-se à mediocridade humana, já liberado das misérias humanas, submeteu-se a estar conosco para apresentar a ideia de um Deus que ama os filhos. E ao mesmo tempo torturado, perfurado, perseguido, humilhado, crucificado, ainda pede perdão. Não temos dimensão para compreender isso. Ele poderia ter se libertado disso facilmente. Ele tinha domínio sobre as leis físicas. Ele poderia ter desaparecido. Poderia ter evitado a tragédia do Gólgota. Mas não, submeteu-se. Porque o fato da crucificação e depois ele reaparecer e ter perdoado, isso impactou a história, mudou a história, em antes e depois dele. Mas ele respeita a nossa liberdade e aguarda o nosso despertar, mas não nos abandona. Apesar de aguardar a nossa decisão de amar, ele continua enviando seus emissários em todos os tempos para nos ajudar nesse despertamento. Por isso nós vemos aí o aspecto consolador do Espiritismo, que explica as razões do sofrimento, que explica os porquês, e ao mesmo tempo envia criaturas que nos dão exemplos de conduta. Tantos já passaram por aqui, mas eu citei aqui o anjo bom da Bahia, a nossa irmã Dulce. Madre Teresa, vocês conhecem o diálogo dela limpando feridas fétidas de um leproso. E o repórter se aproxima e fala: irmã, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela diz: nem eu, meu filho. Como a dizer, não estou fazendo isso por dinheiro. Estou fazendo pelo espírito de servir que um espírito dessa categoria tem. Como Chico Xavier e tantos outros, inclusive fora da religião. Mas dentro da religião nós temos nomes respeitáveis, como Zilda Arnes também, entre outros vultos. E fora da religião nós temos grandes nomes que se destacaram. E é preciso que se diga o esforço dos espíritos também, ligados a esse propósito de Jesus para nos amparar. O programa estabelecido que permitiu a vinda de um outro grande espírito entre nós, Francisco Cândido Xavier, que o mundo ainda vai compreender. Um espírito dessa natureza demora muito para vir ao planeta. Mas esse médium se fez portador da fidelidade mediúnica. Ele era de uma pureza tal que se fez instrumento fiel de mais de 600 espíritos. A começar pelo Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo é uma prova da imortalidade. Como podia um jovem mineiro ter a capacidade de produzir aqueles versos de poetas brasileiros e portugueses, cujas regras poéticas são impressionantes, as regras de métrica? Eu não entendo nada disso, eu sou leigo para falar sobre isso. Tenho vontade de convidar o Felipe Salomão para falar sobre isso, que ele entende disso como ninguém. Mas existem regras na confecção de poemas. Eu sou ignorante no assunto. Mas como é que é uma prova viva da imortalidade? Aqueles poetas portugueses e brasileiros de estilos variados trouxeram aqueles poemas e na espontaneidade do médium assinava aqueles nomes famosos que provocou uma revolução cultural na época, a ponto de ser processado pela família de irmão X, quando apresentou o seu espírito Humberto de Campos, que vai prefaciar a segunda edição do Parnaso.
Como poderia uma mente ser capaz de absorver tudo isso? É impossível. Mas esse médium que se fez portador de mensagens de mais de 600 espíritos, também entre eles está o grande Emmanuel, um sábio, que o nosso Flávio tem destacado nas suas abordagens. E eu sempre o cumprimento por isso, porque Emmanuel é uma fonte de sabedoria. Experimente pegar qualquer livro da série Fonte Viva, que são 180 capítulos cada um. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz. Esses livros têm 180 capítulos cada um, todos curtíssimos, são poucos parágrafos, mas trazendo uma substância tão extraordinária que nos impacta. A capacidade de síntese e sabedoria desse Espírito, que não produziu apenas esses textos que estudam o Evangelho. Ele pega uma frase e tira leite daquela frase. Mas também produziu os clássicos romances do cristianismo nascente. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão. Quem não leu esses livros, leia antes de desencarnar, por favor. Porque levará consigo um tesouro doutrinário. O livro Ave Cristo, por exemplo, para citar apenas um deles, vai narrar a saga de Quinto Varro, um espírito de grande elevação, cujo filho, desencarnado também, era um dirigente trevoso, e ele pede para recuperar o filho. O seu instrutor espiritual lhe dá 1 século de prazo. Ele se materializa nas trevas, os dois estão desencarnados, sensibiliza o filho e os dois reencarnam como pai e filho novamente. Mas a mulher de Quinto Varro era contra o Cristo e semeou na cabeça, na mente do pequeno Tassiano, as ideias contrárias ao Cristo. A sua esposa o trai. O capítulo da reação de Quinto Varro à traição conjugal me gerou um artigo para despertar curiosidade. Você foi traído? Interrogação. Justamente para a pessoa ir procurar o livro. A gente faz um comentário rápido e fala, veja o capítulo tal do livro tal. São obras memoráveis. Se você está com vontade e saudade de chorar, não de sofrimento, mas de altas emoções, busque esses livros. Paulo Estevão, considerado o maior livro pelo próprio Chico. Há 2000 anos que narra a saga de Públio Lentulus, senador da época, com Lívia, um espírito muito elevado. 50 anos depois, quando ele volta escravo, Renúncia, que conta a história de um grande espírito que também veio para ajudar os seus caídos. Essa produção de Emmanuel é um tesouro cultural, doutrinário e evangélico incomparável. É uma fonte de muitos ensinamentos. É livro para a gente ler várias vezes, numa encarnação. Ler várias vezes. Porque cada vez que você lê, você encontra coisas diferentes. Quanto à coleção Fonte Viva, aqueles livros que eu citei com 180 capítulos cada um, o Portal do Consolador é o nome do canal, Portal do Consolador, pesquisem amanhã. Todo dia, às 6 horas da manhã, ele solta um clipe com imagens e fundo musical com essas mensagens, são variadas. Todo dia, 6 horas da manhã. São clipes de 2 minutos, 3 minutos, bem curtinhos. Eu e Neuza estamos habituados já há meses a ouvir diariamente. E a gente se encontra com tesouros ali, da sabedoria desse Espírito, trazendo esse aspecto consolador. Então há um esforço generalizado da espiritualidade, desses espíritos desencarnados, mas de muitos que estão encarnados também, inclusive nos dias de hoje, para que este conhecimento da nossa natureza imortal, de filhos de Deus, destinados à felicidade, seja desperto em nós, para não nos escravizarmos tanto aos modismos, às bagatelas que nos desviam tantos interesses, que nos fazem ficar irritados, estressados e todo tipo de comportamento, muitas vezes comprometendo a existência. E este esforço eu quero concluir aqui para dizer de um nome importante
do nosso movimento espírita. O nosso Divaldo está completando hoje 98 anos de idade. E essa homenagem bonita foi elaborada pelo Ellerson Santos. Vamos ver, por favor, pode pôr. Querido irmão, nossa voz se eleva aos céus com sentimento profundo de gratidão. Neste abraço pleno de amor, sentimos a presença do Senhor, iluminando este momento, iluminando este lugar com bênçãos de paz. O seu exemplo, carinho e devoção, a seara do Mestre Jesus sensibiliza a nossa alma por todas as estrelas que semeia, iluminando nossos caminhos, sendo um archote vivo da fé na nossa noite, amando o amor. Por sua mão que nos escreve, por sua voz que nos fala, as lições dos imortais. Por sua mão que nos escreve, por sua voz que nos fala, as lições dos imortais. Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Obrigado por Amélia, obrigado por Bezerra, obrigado por Pastorino, obrigado por Eros, obrigado por Guaraci, obrigado por Ignotos, obrigado por Cleófas, obrigado por Miranda, obrigado obrigado por Otília, obrigado por Tagore, obrigado por Selma, obrigado por Simbar, obrigado por Viana, obrigado por Vitor, muito obrigado Divaldo por Joana. E por tantos outros
é de um grupo português. Foi postada nesta madrugada em homenagem aos 98 anos do médium Divaldo Pereira Franco. Não tenham dúvida que a emoção de todos nós ele recebe, porque é um trabalhador de primeira linha, criticado, incompreendido como tantos outros em todos os tempos. Esse homem também tem um papel importante no movimento e na história do espiritismo no Brasil e fora do Brasil. O sacrifício, a dedicação e o vínculo com Ibitinga, que a Valderei sabe muito bem. Quando ele começou, nas suas primeiras saídas, ele esteve no Ibitinga. Eu estou tentando lembrar aqui, Valderei, o nome do médico aqui de Ibitinga. Dr. Flávio, né? Flávio Pinheiro. O Flávio comprou para ele o primeiro terno, né? Hospedava ele em sua casa, né? No começo de sua trajetória. Então, Divaldo tem um vínculo muito especial com Ibitinga. E, naturalmente, se lembra de Ibitinga com gratidão também. Está completando 98 anos hoje. E eu vim falar em Ibitinga no dia do aniversário do Divaldo. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Eu falei para a Neuza que ela ia ter uma surpresa hoje. Eu falei, não vou contar nem para você só vai ver na palestra. Vem aqui falar no microfone. Nossa Valdeirês merece esse momento. Fala aí, Valdeirês. Amados, ele que fez o trabalho, ele fez parte dos meus filhos, e nasci nesse espírito, continuei, e Dr. Flávio funcionando, tivemos a oportunidade de conviver com o Divaldo moço. Era um príncipe lindo, deixou tudo para se dedicar ao próximo. E não tinha, às vezes, um terno adequado, o Dr. Flávio possuía voz, comprava e etc. Fazia, ele veio várias vezes. Depois, o tempo passou, o Dr. Flávio se encarnou, ele veio ainda 2 vezes. Uma vez nós trouxemos lá nos bancários, CPI. Isso. E uma outra vez, mas ele tinha um carinho muito grande. E os bens do Dr. Flávio, o meu marido foi, como que fala em italiano? Vegetariante. Então, ele deixou uma grande porção do Dr. Flávio para a mansão do caminho. E tem um documento aí, alguma. Então, realmente, você me emocionou muito, meu filho. Mas a minha homenagem não acabou ainda, Valdeirês. Porque, guardadas as devidas proporções, eu quero aproveitar esse momento para homenagear essa guerreira aqui, que eu chamo de trator, essa valente educadora de Ibitinga. Ela merece agora a salva de palmas. Fala no microfone. Foi educandário. É claro que a gente é um grão de areia, perto do Divaldo. Mas é um trabalho feito aqui, Valdeirês. Você participou. Foi educandário, Joana de Anjos, tem 300 crianças. A Casa do Caminho também fundada por todos nós espíritas, tem 70. A Casa da Sopa, precisamos de voluntários. Luta muito um trabalho dos excluídos, das pessoas que precisam tomar banho, toma um banho lá, tem o seu banho, tem a alimentação, tem a cesta básica, pedir. Então, o espírita
bom essa reunião assim. O Espírito tem que acordar para se auto-esquecer e seguir em frente. E os exemplos estão aí. Eu já estou com 86 anos. Não penso em parar. Mas também chega uma hora que nós não conseguimos mudar as pessoas, introjetar nas pessoas essa necessidade de transformação moral verdadeira. Então, é muito sério. E o Orson de Provence, do Emmanuel, nós temos um trabalho de domingo. Nós já estamos na lição 107. São 107 domingos que estamos estudando regiamente. Mas não foi precisando, porque na lição que vimos ontem, a subida a Jesus, a vinda do reino de Deus, não é o que os outros pensavam, é a nossa transformação, está no nosso coração. Não tem jeito de você impingir no outro, faça, venha, não. Então, é uma aprendizagem. Você vai dar conta do seu trabalho, da sua reencarnação. Não é do Orson, não é da Neuza, não é da Valéria. A Valdeirês vai fazer a caminhada dela só. É isso que vai acontecer. E as pessoas não entendem isso. O chamamento é de coração para coração. O resto tudo é materialidade. Eu agradeço, Orson. Muito obrigado, Valdeirês. Você me deixou doida. Muito bem, meus amigos, nós queremos agradecer imensamente esta noite de alegrias e de emoção. Eu não poderia deixar de fazer isso e logo pensei no exemplo perseverante dessa mulher. Não sei se vocês sabem, mas eu a chamo de trator de Bitinga, dado ao volume de trabalho e a garra que ela tem. E nós vamos encerrar, fica valendo como prece, com a música, o amor, que expressa tudo que nós procuramos transmitir aqui nesta noite, através da nossa palavra. Muito obrigado. Trouxemos alguns dos nossos livros, os que tiverem interesse poderão procurar. E não vou deixar de dizer aqui, meus amigos de Bitinga, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos, eu me incluo. Essa canção, é esse, né? Pode ser esse? Essa canção nós queremos deixar como nosso carinho e nosso respeito a todos vocês. É uma adaptação, essa canção é uma adaptação da música Perhaps Love, cantada pelo nosso querido Vansan. E eu acho que ela vale como uma prece. O amor. O amor pode ser como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos
nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor da força e traz firmeza, mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, com brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor da força e traz firmeza, mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, com brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Que assim seja, graças a Deus.